Vamos lá então, pessoal, vamos dar continuidade aí. Peguem o livro de português de vocês, abram na página 178. Ontem eu tinha pedido para vocês lerem o texto sobre a enciclopédia que nós iríamos realizar na nossa aula Zoom, né? Infelizmente não deu certo, mas vamos fazer agora então. Leia o texto extraído de uma enciclopédia. Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos realizam-se no verão a cada 4 anos. Milhares de atletas procedentes de todos os países competem em numerosos esportes. É o acontecimento esportivo mais importante do mundo. Origem: há quase 3.000 anos, na antiga Grécia, realizavam-se competições esportivas numa cidade chamada Olímpia. Se na ocasião havia alguma guerra, este era interrompida temporariamente até que terminassem as competições. As sedes. Os Jogos Olímpicos modernos são realizados desde 1896. Eles têm lugar cada 4 anos numa sede, ou seja, numa cidade diferente. Algumas cidades onde se realizam nas Olimpíadas foram Atenas, Paris, Cidade do México, Moscou, Los Angeles, Seul, Barcelona e Sydney. A abertura. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos é um dos eventos mais vistos pela televisão. Os anéis e a tocha. Um dos símbolos dos Jogos Olímpicos é a tocha. A cada 4 anos, ela é acesa na Grécia e viaja até a sede dos Jogos. Outro símbolo olímpico são os 5 anéis. Os anéis olímpicos. Os 5 anéis olímpicos simbolizam os 5 continentes. Os anéis estão unidos porque representam a união e a fraternidade entre os habitantes de todo o mundo. As medalhas. Os 3 primeiros classificados de uma competição recebem medalhas. A do primeiro colocado é de ouro, a do segundo de prata e a do terceiro de bronze. Então, a enciclopédia é um livro que possui informações a respeito de todas as áreas do conhecimento, amplamente utilizado em pesquisas. Infelizmente, hoje, né, a gente vai tudo para a internet, mas se vocês olharem lá, sempre que vocês pesquisam sobre alguma coisa no Google, tem lá a Wikipédia, né? A Wikipédia é como se fosse a enciclopédia, só que da internet, certo? Enciclopédia eram livros, né, que você ficava lá procurando. Então vamos lá, página 179. Por que o torneio é chamado de Jogos Olímpicos? Lá na enciclopédia, na nossa página lá falou, né? Porque as competições eram realizadas na cidade de Olímpia, né, na Grécia. Número 2, pesquise e cite 4 cidades que já sediaram os Jogos Olímpicos. Não use cidades que já tenham aparecido no texto. Então, lá no texto apareceu algumas, né? Teve algumas outras cidades que foram sede também das Olimpíadas, como Estocolmo, Londres, Melbourne e Pequim. Número 3, você acompanha os Jogos Olímpicos? Quais modalidades você mais gosta de ver? Então, aí é uma resposta de vocês, né? Vocês acompanham? Sim? Não? Mas quais modalidades vocês mais gostam de ver? Tenho certeza que vocês já acompanharam Olimpíadas, né? Todo mundo gosta de ver os esportes, principalmente os meninos, né? Que amam o futebol. Mas eu tenho certeza que todos vocês já viram os Jogos Olímpicos. Então, coloquem aí quais que vocês gostam mais de ver. Vôlei, basquete, arremesso, corrida, futebol. 4. De que enciclopédia o texto foi retirado? Da enciclopédia Bassa Hobbs, né? Tá escrito aí embaixo aí, ó. Tem aí, ó. Bassa Hobbs, né? Editorial Planeta 2009, certo? Número 5, você já utilizou uma enciclopédia com qual finalidade? Você já utilizou uma enciclopédia? Para que você utilizou ela? Qual foi o motivo da sua pesquisa para você ter utilizado essa enciclopédia? 6. Uma enciclopédia aborda várias áreas do conhecimento. O que você não encontraria lá? A história de alguma invenção? Não, né? Truques para superar níveis em jogos? Essa vocês podem marcar, o que a gente não encontraria.
Informações sobre vitaminas encontradas em alimentos específicos? Não, isso tem falando, né? Explicação sobre teorias científicas também teria falando, né? Porque a enciclopédia ela é justamente para isso, para te falar, para te dar informações sobre aquilo que você está pesquisando. 7. Pesquise e liste algumas enciclopédias de temática específica. Então, vocês pesquisem. A enciclopédia tem enciclopédia geográfica, né? Para a gente saber sobre a geografia do país ou do planeta, né? Para a gente ter informações. Tem de práticas agrícolas, tem do corpo humano, enfim, tem tantas enciclopédias. Número 8. Que diferenças você acredita haver entre uma enciclopédia universal e uma específica? O que vai ser, então? A universal traz o quê? Conhecimento sobre todas as áreas de conhecimento, certo? Sobre tudo. Vai ter um pouco de tudo lá. Já a enciclopédia específica, ela vai falar sobre aquele tema específico que ela que ela está designada lá, né? Ela vai aprofundar aí no assunto. Por exemplo, a enciclopédia geográfica, ela vai se aprofundar, ela vai falar somente sobre coisas de geografia, certo? A enciclopédia do corpo humano, ela vai falar somente sobre o corpo humano. Então, assim, a universal não. Você vai procurar coisas, vou procurar sobre o mar. Você vai achar na enciclopédia universal. Mas se você for procurar o mar na enciclopédia sobre o corpo humano, você já não vai achar. Então, essa é a diferença da enciclopédia universal para a enciclopédia específica para cada assunto, certo? 9. Qual das características abaixo não se refere ao gênero expositivo? Linguagem objetiva e informações precisas para atender aos mais diversos públicos? Não. Pode ou não trazer a opinião do autor? Também não. Palestras, entrevistas e dicionários são outros exemplos de textos esportivos? Também não. D. Nenhuma das alternativas. Então, vocês vão marcar aí a letra D. Nenhuma dessas alternativas está correta. Número 10. Suponha que você consultará uma enciclopédia apenas por curiosidade. Sobre que assuntos você pesquisaria? Então, imaginem aí, alguma coisa que você queira pesquisar, certo? Só por uma curiosidade. Eu estou curioso para saber sobre o cabelo, sabe? Assim, então, pensem em 2 assuntos, pelo menos, e coloquem a resposta aí para mim na número 10, certo? Vamos lá, vamos na página 181. Leia um trecho da Enciclopédia Escolar Britânica disponível online. Francisca Edviges Neves Gonzaga, conhecido como Chiquinha Gonzaga, foi importante pianista, compositora e maestrina, a primeira grande personalidade feminina da música brasileira. Em seu sucesso está o Abre Alas, de 1899, a primeira marchinha de carnaval da história. Chiquinha foi uma mulher de vanguarda no século XIX, quando as mulheres se limitavam ao ambiente doméstico. Ela era irreverente. Casou-se obrigada, quando tinha 16 anos, com um oficial da Marinha. Com um filho, separou-se do marido, o que era um escândalo na época. Depois se casou de novo, teve 2 filhas e separou-se novamente. Por desafiar os padrões familiares do seu tempo, ela foi bastante criticada. Sozinha, garantiu seu sustento como professora de piano por muito tempo. Como não tinha dinheiro para se vestir com o rigor das mulheres daquele tempo, ela confeccionava seus próprios vestidos e trocava os caros chapéus tão em voga por lenços de seda. Era uma moça faceira, como diziam na época. De quem fala o texto? Tá falando da Chiquinha Gonzaga, né? Letra B. Como foi a influência cultural e política de Chiquinha Gonzaga? Justifique a sua resposta. A influência cultural deu-se uma vez que sua música tornou-se um símbolo da maior festa nacional que nós temos hoje, né? E política porque, como mulher, ela quebrou os padrões estabelecidos na época em que ela viveu, né?
Então, ela quebrou aí, ela foi compositora, ela foi música, ela foi maestrina, pianista, ela casou, separou, então tudo isso aí influenciou na época, né? Porque naquela época não podia, né? Essas coisas era escândalo, né? Igual mulheres naquela época trabalhar não tinha isso, as mulheres tinham que ficar em casa cuidando dos filhos e do marido e da casa, certo? Então essa foi nossa aula de português de hoje.